Bom dia, boa tarde, meus queridos. Vamos lá então para a página 6. Importância da indústria no país. Por que uma indústria é importante no país? Vamos começar pensando do seguinte. Um país que importa mais do que exporta, ele fica com uma balança econômica negativa. Isso quer dizer o quê? Que o nosso caixa está negativo. Nós estamos gastando mais importando produtos e ganhando menos exportando produtos. Pense na primeira fase lá do Brasil, quando nosso setor primário era o que mais se representava. O valor da commodity do setor primário, dos produtos agrícolas, ele é inferior a um produto agregado com tecnologia em processos de industrialização. Então acaba que essa balança econômica ela vai ficando desigual. Então, tem o processo de industrialização que vai começar lá no período colonial, com a substituição do artesanato pela manufatura e posteriormente pela maquinofatura. Lá na página 6, ele está falando de alguns elementos históricos no processo de industrialização, assim como a exploração de matéria-prima, a descoberta e a reutilização da questão do nosso potencial do subsolo, dos minerais, que vai auxiliar no processo de industrialização do século XX. E hoje em dia o Brasil se destaca como uma das economias emergentes do mundo. Nós temos uma relação do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países emergentes que têm alguns benefícios na questão do seu valor de exportação. Então eles estão emergindo, tá? Nós já sabemos que o desenvolvimento industrial não é homogêneo nem no território brasileiro, nem no mundo, nem no continente americano. Então vamos lá para a página 7. Os processos de industrialização no Brasil. Geralmente, quando um país inicia um processo de industrialização e essa industrialização ela vai tomando mais base, a gente tem uma expansão do setor terciário. Então, se tem uma indústria produzindo, vai ter o comércio e a prestação de serviços utilizando e fazendo esse produto industrial chegar à população. Então, se a gente for pensar lá no início do século XIX, a gente vai ter uma indústria isolada e baseada em processos de manufatura, ou seja, lembrem do processo artesanal, onde uma única pessoa, o artesão, é responsável por todos os processos. Manufatura, onde existe o artesão, mas ele se torna especialista em uma única área e o processo produtivo ele é feito em linhas ou feito em processos, tá? Então, nesse período a gente tem a base do nosso sistema como o setor de agrícola, ok? Principalmente na exportação desses produtos para a Europa. Enquanto isso, a Europa importava, ou seja, exportava e nós importávamos da Europa os produtos industrializados, tá? Então, a fase da industrialização no Brasil, ela vai ter algumas sequências. Posso dizer ali que teve o período colonial, com a questão da produção do café e a exploração, e essa exploração do setor agrícola do café vai começar a surgir a questão da infraestrutura no país. Então, lá no período colonial, em 1850, a gente tem a iniciativa por algumas empreendedores através de uma política protecionista, ok? Então, a produção ainda está em estrutura artesanal e está ligada aos bens de consumo. Bens de consumo para quem? Para abastecer a economia interna que está começando a circular no país. Aí a gente já está se encaminhando para o final da escravização no Brasil e a vinda dos imigrantes europeus. No Sudeste, a gente tem um aumento do crescimento da cafeicultura. Lá em 1850, vai se destacar o Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro como uma grande região de produção de café. A partir de 1860, inicia-se um conceito de iniciativa privado
de capital inglês, tá? Para quê? Para a realização e a construção da ferrovia, ou seja, infraestrutura para quê? Porque se a produção está sendo feita na região mais interior, ela tem que chegar escoada através dos portos. Consequentemente, isso vai fomentando e aumentando a circulação dos bens internos, favorecendo a estrutura do mercado consumidor interno. No século XIX, tem a abolição da escravatura em 1889. Posteriormente a isso, ainda tem a Guerra da Chibata ou Revolta da Chibata, em virtude ao negro ter se deixado de ser escravo, tornaram libertos, mas não foram inseridos. Para que o Brasil, que estava com uma grande população de negros e pardos de origem indígena, começa-se um processo chamado de branqueamento da população, ou seja, a mão de obra sendo substituída por mão de obra europeia e a abertura para a vinda posteriormente dessas pessoas, primeiro da Europa e depois japoneses, sírios. Por que a concentração acaba sendo mais na região sudeste, mais ao sul dessas populações? Aqui no sul a gente tem essas características das populações europeias marcadas, principalmente devido ao clima. A partir do século XX, a partir de lá de 1930, tem a maquinofatura, ou seja, a introdução das máquinas na indústria em maior concentração. Então, como eu já tinha comentado com vocês, até mesmo em virtude das guerras, existe uma necessidade de melhorar o abastecimento interno do nosso país. São Paulo vai ser a região pioneira desse processo de industrialização. A partir de 1930, a indústria vai começar a se desenvolver. Temos alguns detalhes para observar. Lá em 1920 e poucos, começa a ter a queda profunda do café, o declínio do café. Esses ex-cafeicultores utilizam o seu capital para investir na industrialização do país, através das ferrovias, das rodovias, de centros de captação desse produto para exportação. Sugiro ali na página 11, tem a crise de 1929, que vai acontecer devido à quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Por quase uma década, o Brasil ainda vai sentir reflexos dessa crise econômica que abala toda a estrutura do capitalismo no mundo. Ali no penúltimo parágrafo da página geral, onde fala assim: a crise afetou seriamente a economia brasileira, cuja base estava estruturada de acordo com o mercado externo. Marquem esse parágrafo e coloquem um QP, tá? É bem importante entender como que abalou a estrutura no Brasil. Primeiro, na era Vargas, tem a criação da indústria de base, aquela indústria de bens não duráveis que vão abastecer o mercado interno do país, principalmente através da criação das estatais, de empresas de domínio do Estado, tá? O auge dessa industrialização vai ocorrer lá durante o governo do Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. Onde o Juscelino tinha uma frase que ele dizia que o Brasil iria crescer equivalente a 50 anos em apenas 5 anos. Realmente, ele consegue desenvolver muita indústria, tá? Ele cria as estatais de energia, as estatais de mineração e várias as empresas da indústria de base, elas vão ser de regimento do Estado, do governo, tá? Ali entre 1950 já para entre 1950 e 1980 tem abertura em massa desse capital estrangeiro. Então vem a chegada das multinacionais. Logo ali, a partir de 1980, vai ter uma instabilidade no governo que durante essa abertura para as multinacionais, o mundo começa a viver um processo chamado de capital financeiro. Nesse momento, os países que já se industrializaram e têm um acúmulo maior de capital começam a fazer empréstimos para outros países. Nesse período,
o Brasil também adquire grandes dívidas externas, que vão resultar na crise vivida na década de 90 no Brasil. Tá? Então, a gente vai até aí a página 13. Para a próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 1, 2, 3, 4 e 5 da página 13 e 14. Esses exercícios, eles podem ser resolvidos na apostila mesmo, ok? Próxima aula eu faço a correção e faço alguns comentários. Vocês já fizeram a aula 2, agora eu gostaria que vocês parassem um pouco. Vou postar aí temas das dissertações para vocês pensarem. Por que eu defini essas dissertações que vai ser a nota da nossa diversificada 2? Porque aqueles temas vão abordar as fases dos processos de industrialização no Brasil. O primeiro tema vai falar sobre a vinda da família Matarazzo ao Brasil. O que eles têm de visionário? Nesse período lá de 1800, nós importávamos tudo que era utilizado no Brasil. Toda a indústria de produção de bens não duráveis vinham da Europa ou de outras regiões. Então a família Matarazzo, né? O Matarazzo, ele tem uma visão do quê? Vamos produzir, enlatar e produzir banha de porco dentro do território brasileiro. Por quê? Porque não existia concorrência para ele nessa área. Ele foi o primeiro a desenvolver essa indústria. O Antonietto lá falou que às vezes fica em dúvida quando que aconteceu a industrialização, né? Às vezes fica complicado, mas você pode limitar assim. Primeiro período de industrialização baseado no quê? Na produção que era artesanal, passando a ser manufatureira, ou seja, o artesão não detém mais de todos os processos, esses processos são fragmentados para que haja uma produção de eficácia e com grande produtividade, tá? Então, esse é o período que o primeiro tema vai estar abordando, enquanto já no segundo tema, a união faz a força, já vai estar articulando o segundo processo de industrialização do Brasil, que vai ocorrer a partir do século XX, com a introdução da maquinofatura, atuação das máquinas dentro dos processos industriais. Depois o tema 3 vai estar abordando a questão que inicia-se com o golpe militar, a aquisição de dívidas externas pelo país, que vai refletir nas inflações no final da década de 80 e início da década de 90. Então, o tema 3 é um filme que fala o real, o plano por trás da história. Do que aconteceu, a questão das privatizações das empresas, a questão da inflação, da aquisição da moeda com o objetivo de eliminar a inflação que estava causando um desequilíbrio econômico dentro do nosso território. O quarto documentário vai falar sobre os gigantes do Brasil, que são as grandes empresas multinacionais que detêm aquele 10% da população brasileira que é extremamente rica. Enquanto o tema 5 já vai abordar a precarização do trabalho, como que é o trabalho dentro de um dos principais ramos de exportação do Brasil, que é a produção de carne, ok? Então, postei esse... Então é importante que vocês entendam, a gente ainda vai fazer o debate desses temas, mas eles estão relacionados. Então, quem tiver interesse pode estar retomando a leitura, pode estar assistindo os outros temas, mesmo que não seja o seu tema direcionado. Então aproveitem essa semana para estar tirando dúvida e aproveitem para também estar engrandecendo a crítica de vocês com os temas abordados.